E para sabermos mais sobre o futuro da região, convidamos o cientista político André Last, especialista em Oriente Médio. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Internacional, André. Eliseu, obrigado pelo convite. Eu acho que primeiro que a guerra que o Hezbollah travou com Israel, desde o dia 8 de outubro, no dia seguinte, jogando foguetes e mísseis antitanque no norte de Israel, ela se dá por uma tentativa do Hezbollah de fazer uma segunda frente para cansar o exército de Israel, para que o exército de Israel não conseguisse se bem suceder contra o Hamas. Foi uma estratégia. A estratégia utilizada pelo Hezbollah era fazer com que Israel se dividisse em várias frentes. Essa frente, os Houthis, através do Iêmen, tudo coordenado, financiado pelo regime iraniano, e a partir daí fazer com que Israel se cansasse, eventualmente desistisse e assinasse acordos de cessar-fogo, que não é acordo de paz, é acordo de cessar-fogo, numa condição mais positiva para esses grupos, que é o que eles chamam de eixo da resistência. E o acordo que Israel chegou com o Líbano, ele se baseia na decisão do Conselho de Segurança da ONU 1701, que encerrou a Guerra do Líbano 2 em 2006, também entre o Hezbollah e Israel. Só que, na época, essa resolução ela nunca foi efetivada e enforçada e verificada de que ela estava acontecendo. Nos primeiros meses, sim, mas depois acabaram que violando essa resolução. Qual o problema da resolução 1701? Eram três elementos de verificação e de reclamo: Israel, o Líbano e a ONU. Então, uma vez por mês, eles se encontravam em algum lugar na fronteira, junto com a ONU mediando, eventualmente na mesma sala ou não, e cada lado dizia o que as suas reclamações em relação às violações do outro lado. Então, Israel não podia entrar no espaço aéreo libanês, e Israel entrava para poder recolher inteligência. O Líbano tinha que proibir o Hezbollah de descer com armas para baixo do rio Litani, que está a 40 quilômetros da fronteira norte de Israel, e mesmo assim o Hezbollah desceu. Então o Hezbollah começou a se armar, Israel começou a recolher inteligência, e ambos viam isso como uma grande violação. E não tinha nenhum outro elemento que pudesse garantir que a resolução ia ser cumprida. Esse acordo que aconteceu agora, depois de um ano de guerra, e milhares de foguetes foram lançados pelo Hezbollah, em torno de 20 mil contra Israel, mais de 100 mortos, Israel tendo atacado o Líbano pesadamente, inclusive Beirute, inclusive o norte do Líbano, destruindo prédios, atacando diversos alvos do Hezbollah. Esse acordo ele é uma resolução 1701, porém com alguns elementos a mais. E esses elementos a mais eu vejo como algo mais positivo para o lado de Israel. O primeiro elemento é a inclusão da França e dos Estados Unidos dentro desses três participantes que já estavam participando. Então temos agora Israel, Líbano, ONU, França e Estados Unidos. E Israel agora tem como dialogar com um parceiro a qual ele confia, que é a França e os Estados Unidos, trocar inteligência e falar: estão violando a resolução. 2, Israel tem a liberdade de recolhimento de inteligência entrando no céu do Líbano, com aviões de inteligência, isso assinado pela resolução, ou seja, a resolução coloca isso como uma legalidade, e se Israel identificar algum tipo de eventual ameaça imediata à sua soberania ou ataque imediato de mísseis do Líbano contra Israel, Israel pode atacar em defesa sem precisar avisar as outras partes da resolução. E se eles estiverem construindo a largo prazo alguma coisa que não seja iminente, mas é um perigo a longo prazo, Israel pode informar os participantes desse grupo e efetuar um ataque preventivo. Então isso dá a Israel uma prerrogativa do uso da força, caso seja necessário, que o Hezbollah não tinha, que não existia antes, e que o Hezbollah gozava de uma certa liberdade que ele não vai mais gozar nesse momento. Isso vai fazer, eventualmente, com que o Hezbollah tenha muita dificuldade de reconstruir o seu poder bélico no sul do Líbano, porque Israel vai identificar e vai atacar, e, obviamente, vai ter muito mais olhos olhando para o Líbano, olhando para o sul do Líbano e evitando que o Hezbollah consiga reconstruir essa infraestrutura que eles construíram e que Israel destruiu nos últimos 4, 5 meses, quando a guerra começou a ficar
uma guerra de longa duração. Isso em relação ao Líbano. Terceira coisa também importante é que o Hezbollah perdeu o seu principal objetivo da guerra quando ele começou a travar essa guerra, que era ligar a frente norte com a frente sul. Eles queriam que uma resolução de cessar-fogo no Líbano contra Israel viesse junto com uma resolução de cessar-fogo em Gaza. E para isso eles tinham um objetivo com isso de linkar as duas guerras e de evitar que o Hamas fosse totalmente destruído ou que o Hamas fosse forçado a assinar uma resolução que fosse ruim para eles. Na mentalidade do Hamas e do Hezbollah, eles não estão lutando uma guerra contra a existência de Israel ou para destruir Israel. Eles estão lutando uma guerra pela sua própria sobrevivência como movimento de resistência, no caso, um grupo terrorista aos moldes que nós conhecemos aqui no mundo livre. 2 grupos terroristas que iniciaram a batalha com um exército que é muito mais forte que o deles e, contanto, eles desejam tirar um preço alto de Israel e não serem destruídos no decorrer desse processo. E eles não conseguiram. O Hezbollah foi duramente atacado, eles estão num lugar de inferioridade, talvez eles nunca estiveram na história, desde 82, quando eles foram fundados. Eles não têm como ligar agora o cessar-fogo no Líbano com o cessar-fogo em Gaza. O Hamas foi deixado sozinho para lutar essa guerra, porque o Irã foi atacado, o Hezbollah foi atacado, os Houthis foram atacados não só por Israel, mas pelos Estados Unidos. Conjunto da ópera, o que parecia ser 7 frentes contra Israel passou a diminuir cada vez mais, e as ações militares e de inteligência que Israel fez, adicionado a isso o apoio internacional dos países importantes, e agora culminando com a eleição do Trump, fez o Irã ficar isolado, ele ser atacado 2 vezes por Israel, sendo que a última Israel destruiu praticamente toda a defesa aérea do país. Os Houthis estão a 2.000 quilômetros de distância, então não é uma ameaça para Israel. O Hamas praticamente destruído militarmente e o Hezbollah destruído militarmente, talvez menos do que o Hamas em Gaza, mas politicamente destruído no Líbano. E isso é positivo no próximo ano. Na minha opinião, no próximo ano, caso a gente veja um cessar-fogo em Gaza, com troca de reféns, sem a saída militar de Israel da região no primeiro momento, e a construção de um governo palestino alternativo, é positivo. É positivo porque a gente está falando que o Hamas perde controle total da região e passa a ser um grupo terrorista que vai continuar existindo, porém muito mais fraco do que nesse momento. Muito obrigado pela sua participação, André, e até a próxima.